Boa noite, professor. Meu nome é Henrique e eu vou começar a apresentação aqui da atividade parcial dos princípios de administração. Nosso trabalho, a gente vai começar explicando como que funciona a definição de metas em um planejamento estratégico de uma empresa. Isso passa pelo planejamento corporativo, a definição de metas, o cumprimento de prazos e execução das etapas para o bom funcionamento do planejamento. Aqui a gente vai falar sobre a importância de um bom planejamento e também as consequências de um mau planejamento. Uma empresa ela não consegue prever acidentes naturais como furacões, terremotos e outros desastres. Por isso que elas trabalham com planejamento de crise. A gente pode pegar um caso, que foi o caso de Brumadinho, do ano passado, em que a engenharia não executou os protocolos de segurança de verificação das barragens e houve deformações nas barragens de Brumadinho e aí acabou cedendo, ocorrendo a tragédia que a gente conhece. Se a Vale tivesse tido um bom planejamento de crise, não para prever esse acidente, mas para trabalhar na remediação dos acontecimentos, talvez nem tantas pessoas tivessem morrido e as ações da Vale também não teriam caído tanto. Porém, por um outro lado, há os benefícios do bom planejamento. Quando você define metas arrojadas e um bom planejamento é feito, você pode fazer a manutenção de uma empresa para se manter competitiva no mercado ou a alavancagem de uma empresa para um outro patamar. A gente pode pegar como caso a Amazon, que na contramão da economia nesse ano aproveitou da pandemia para investir no e-commerce e nos serviços de streaming para suprir uma demanda de mercado que acabou aparecendo por conta da pandemia. Mais pessoas estão em casa, mais pessoas vão consumir produtos da internet e mais pessoas vão assistir filmes e séries em casa. Uma decorrência disso foi um crescimento de quase 130% nesse ano até o momento. Bom, o processo de criação do planejamento estratégico tem algumas etapas que devem ser seguidas. Primeiro é a definição do plano, basicamente o que a empresa quer. Depois são feitos os planos de contingência, onde a empresa define quais são os caminhos que devem ser tomados caso as etapas não ocorram como planejado. A partir disso é feito o planejamento das operações, onde são definidas as metas e os prazos a serem tomados. E por fim a execução do plano, execução das metas, obedecendo aos prazos estabelecidos. Algumas ferramentas são utilizadas pelos gestores para tomadas de decisões e acompanhamento do planejamento estratégico. Um deles é o mapa estratégico. O mapa estratégico ele oferece as informações essenciais para a tomada de decisões durante a execução do planejamento. Para a gente montar um bom mapa estratégico, algumas características são levadas em conta. A primeira delas é a visão de futuro que a empresa tem, né? Como que ela se vê no futuro ao final desse planejamento, basicamente o que a empresa quer. Os temas estratégicos, ou seja, quais serão as abordagens que a empresa vai tomar, se ela quer expandir mercado, se ela quer criar um novo produto ou um novo segmento, enfim. As perspectivas de negócio, ou seja, aonde que a empresa quer chegar, né, em qual patamar que ela quer se estabelecer, os objetivos estratégicos, ou seja, as metas que serão alcançadas no decorrer desse planejamento, e por fim as relações de causa e efeito. Basicamente, as metas são objetivos, são pequenas tarefas que devem ser realizadas durante esse planejamento. Uma vez que eu execute uma meta ou um plano, eu vou ter uma causa, por que de eu estar executando aquele plano, e um efeito. O que vai ocorrer com a minha empresa, ou o que deve ocorrer com a minha empresa ao final desse planejamento. Basicamente, o mapa estratégico ele serve como uma visão geral do planejamento estratégico de uma empresa. Boa noite, professor. Meu nome é Gleice e eu vou dar continuidade à apresentação. O planejamento operacional ele é usado pelos gestores para alcançar resultados específicos de uma maneira eficiente e eficaz. As metas que vão ser feitas nesse planejamento,
elas precisam ter alguns critérios para conseguirem ser eficazes. Um dos principais critérios é ela ser específica e mensurável. O resultado precisa ser feito de uma maneira quantitativa quando possível. A gestão por objetivos é um sistema pelo qual os gestores e funcionários eles definem meta para cada departamento, projeto, pessoa e elas utilizam para monitorar o desempenho que vai acontecer. Elas são feitas em 4 passos. O primeiro passo, eles vão definir as metas com base nos critérios para metas eficazes. O segundo passo, eles vão desenvolver um plano de ação para chegar até essas metas. O terceiro passo é a análise periódica do progresso, observando se alguma mudança precisa ser feita para atingir os resultados. E o quarto passo é a avaliação do desempenho geral feita ao final, que ela vai ver se o resultado foi ou não alcançado e vai direcionar para fazer as metas do próximo ano. Esse planejamento ele pode ser dividido em 2 categorias. A primeira é o plano de uso único, que as metas elas são desenvolvidas para atingir um objetivo que não vai precisar ser repetido. Já o plano permanente vão ser objetivos que vão ter que ser repetidos mais de uma vez pela empresa. Todo planejamento bem aplicado, ele produz uma série de benefícios. Um deles é fornecer uma fonte de motivação e comprometimento de funcionários, pois ele reduz as incertezas deles, orienta melhor a alocação de recursos para áreas que são mais necessitadas da organização. Eles são guia para a ação, porque eles concentram a atenção em metas específicas e direcionam os esforços para resultados importantes. E ele também estabelece um padrão de desempenho entre os funcionários. Porém, há limitações de um bom plano de ação, e eles podem prejudicar em alguns níveis. O principal é criar uma falsa sensação de certeza nos gestores com o que vai acontecer, sendo que um planejamento ele só é uma estimativa e não pode ser nunca uma certeza. E ele pode causar rigidez em um ambiente turbulento, porque os funcionários estão acostumados a trabalhar com aquele planejamento e aí com alguma coisa que acontece inesperada, eles acabam não sabendo como proceder. Muitas empresas utilizam 3 abordagens de planejamento para lidar em caso de algum ambiente turbulento. Os planos de contingência, eles são as respostas que as empresas adotam em algum caso de emergência, e essa resposta é feita primeiramente identificando fatores importantes no ambiente. A criação de cenários, ela é uma extensão do planejamento de contingência e ela não olha só para o que está acontecendo no ambiente, mas também ela cria cenários alternativos e uma resposta para eles caso venham a acontecer. Já o planejamento de crise, ele é uma forma de capacitar a empresa a lidar com algum evento inesperado que pode destruir a organização se não houver uma resposta muito rápida do gestor. A NICE e Euronext é um exemplo disso. Na época do furacão Sandy, quando a bolsa estava fechada, ele criou todo um planejamento de crise para caso a bolsa não fosse abrir e outros possíveis cenários. As abordagens do planejamento, elas mudam com o tempo. Atualmente, muitas empresas usam o planejamento descentralizado, onde os altos executivos ou especialistas trabalham com os gestores nas principais divisões ou departamentos para desenvolver as próprias metas e planos. Uma meta muito usada atualmente é a meta ambiciosa, onde ela é atingível, porém muito ambiciosa, e ela estimula o crescimento muito rápido. Um exemplo é da Amazon, em que a meta ambiciosa era criar o Kindle. Outra estratégia usada pelas empresas é a chamada equipe de inteligência, que é um grupo multifuncional de pessoas que trabalham em conjunto para obter a compreensão profunda de uma questão competitiva específica e oferecer uma visão e recomendação para o planejamento. Ter uma equipe de inteligência
ajuda a ver quando um certo resultado de uma competição pode afetar e o quanto ele vai afetar uma organização. E por fim, nas empresas é muito utilizado os painéis de desempenho para medir as metas e acompanhar o quanto elas estão crescendo. Primeiramente, eu vou falar sobre a gestão estratégica. Gestão estratégica é o conjunto de gerenciamento usado por uma organização com o objetivo de alcance de metas. Ela é dividida em alguns passos, que são conhecidos como elementos da vantagem competitiva. O primeiro é a estratégia explícita. Ela descreve as atividades necessárias e suas atribuições de recursos para que uma empresa tenha uma visão externa de competição, analisando quais estratégias devem permanecer ou quais devem ser refeitas. Já a segunda possui foco nos clientes e descreve qual será o mercado que essas pessoas estão buscando, de acordo com cada perfil de consumidor. A terceira explora a competência central, na qual definirá os pontos que a empresa se destacará comparado aos concorrentes. Outro passo é a criação de sinergia, que ocorre quando um trabalho conjunto produz um efeito comum, sendo maior que a soma dos trabalhos isolados. E, por fim, é definida a agregação de valor para o cliente, na qual os gestores auxiliam as empresas na busca por estratégias que focam em gerar sinergia e explicar competências centrais na criação de valor. O segundo ponto a se falar é o nível de estratégia. Existem 3 níveis de estratégia, que estão diretamente ligados ao nível de organização que as questões estratégicas se aplicam. A primeira questão é considerada a estratégia corporativa, que se refere à combinação de unidades de negócio, linhas de produtos e a organização geral. Temos também a estratégia competitiva, que está relacionada a como cada unidade de negócio ou linha de produto fazem suas decisões estratégicas. E, em último nível, a estratégia funcional, que envolve todos os departamentos funcionais da unidade de negócio. Por último, vamos falar sobre a formulação e execução de estratégia. Uma empresa precisa de uma formulação e execução de estratégias para que tudo dê certo no final. Um dos métodos utilizados é a análise SWOT, que envolve a avaliação de pontos fortes, que são as características internas positivas da empresa, e os pontos fracos, que são as negativas. Além disso, ela descreve os potenciais que uma empresa possui, chamadas de oportunidades, e analisa as ameaças que afetam o desempenho da organização, principalmente aquelas relacionadas a marketing. Iremos tratar do tópico de formulação de estratégia corporativa. Esse tipo de formulação é composto de 3 princípios. O primeiro é de estratégia de carteira, que junta as unidades de negócio com as linhas de produto para diversificar as formas com que a empresa aborda os problemas, a produção e até mesmo seu funcionamento. O segundo princípio é o de estratégia de diversificação, que se dá pela expansão das operações dessa empresa. Se esses novos serviços prestados pela empresa já forem relacionados com as atividades existentes, esse tipo de diversificação é chamado de relacionado. Se esses serviços não forem relacionados com as atividades existentes, esse tipo de diversificação é chamado de não relacionado. Por último, a matriz BCG caracteriza as empresas por meio da taxa de crescimento e a participação delas no mercado. E com essas 2 características, elas definem a empresa em 4 tipos. O primeiro é o da estrela, que define basicamente a empresa como possui um grande potencial de crescimento. O segundo é o da vaca leiteira, que possui um crescimento lento, mas uma grande dominância no mercado. O terceiro é o de ponto de interrogação, que é definido por ser algo novo, mas com pouca participação no mercado e uma pequena taxa de crescimento. E o por último é o cachorro, que possui pequenas participações no mercado e de forma lenta. Aqui temos um exemplo de uma corporação que utiliza de estratégia de diversificação, pois ela tem produtos como a Dove, que fabrica produtos de higiene pessoal, empresas como a Cif, que fabrica produtos de higiene e limpeza, e a Knorr, que fabrica produtos alimentícios. O próximo tópico é de formulação de estratégias de negócio. Esse tipo de formulação de estratégias é baseado em forças competitivas e em estratégias adaptativas.
As forças se dão basicamente em 5. A de novos operadores potenciais, que cita a internet como uma facilitadora. A segunda força é o de poder de barganha dos compradores, que envolve a internet como meio de se obter informação. O terceiro é de poder de barganha dos fornecedores, que é determinado pela quantidade de fornecedores existentes. O quarto é o de ameaça de produtos substitutos, como sendo os principais responsáveis pela mudança e tendência do custo do produto. E o quinto é a rivalidade entre os concorrentes, influenciada pelo custo-benefício do produto em questão. Já as estratégias adaptativas são a estratégia de diferenciação, que envolve a transformação de produto em algo único, a de liderança de custos, que está atrelado com o rigoroso controle de custo da empresa, tornando seu produto em tese mais barato no mercado para o consumidor. E o terceiro é o foco, que é a concentração em um mercado regional ou em um grupo de compradores específicos. O próximo tópico é o de formulação de estratégias funcionais. Esse tipo de estratégia são mecanismos adotados pelos departamentos da corporação com a intenção de executar uma estratégia comercial. A estratégia global consiste em definir como a expansão internacional de uma empresa irá atuar. Essa atuação pode ser feita de duas maneiras. A primeira delas é que cada filial da empresa atue de forma autônoma, adaptando-se aos gostos e costumes locais. E a segunda consiste em padronizar e centralizar todas as atividades da empresa para todos os países. E para que uma dessas maneiras seja executada de forma correta, é necessário que a gente aplique pelo menos uma das estratégias básicas. A estratégia de globalização, na qual a empresa ela padroniza todas as suas ações, ou a estratégia multidoméstica, que consiste na singularidade de cada mercado, ou então a estratégia transnacional, que une as duas estratégias citadas anteriormente. Aqui vemos um exemplo de empresas que adotam a estratégia transnacional, ou seja, elas produzem um único produto, que é o automóveis, mas que possuem diferentes tipos em diversos países, diferentes modelos para diferentes gostos. O último tópico é o de execução de estratégia. Esse, na maioria das vezes, a execução de estratégia é a parte mais difícil para a empresa realizar, pois tem uma grande dificuldade dos integrantes dessa corporação de aderirem aos novos modelos de trabalho, e cabe aos gestores implementar a confiança por meio de diversas ferramentas. O gestor precisa ter uma liderança visível, ou seja, ele precisa ser capaz de influenciar as pessoas. Ele precisa ter uma responsabilização, ou seja, evidenciar o quão importante é uma ação individual. Ele precisa ter uma comunicação franca com todos da empresa, pois esse tipo de comunicação promove a propagação e o fortalecimento da estratégia do topo para a base da organização. E ele precisa que o RH siga práticas adequadas, que estão relacionadas diretamente com as relações entre a empresa e o empregado. Obrigado.